Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ateliê Nandarteira. Meu nome é Fernanda Machado e na aula de hoje eu vim trazer para vocês a primeira página do nosso Quitebook de Natal, que eu preparei com muito carinho para vocês. Essa página consiste num boneco de neve formado por 3 partes, onde a criança pode montar e desmontar diversas formas possíveis, através de um sistema de velcro. Além disso, a página também tem outra interatividade através dos flocos de neve que a criança puxa de um lado para o outro. Então, se você já gostou, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que em breve vou estar lançando as próximas páginas do Quitebook. Então, agora nós vamos para o passo a passo, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, um beijo grande, então vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, vamos lá então para os materiais. A gente vai precisar de tesoura comum, tesoura decorativa, a que eu estou usando aqui tem o corte escalope. Nessa página, eu vou estar utilizando essa tesoura para o floco de neve e para o acabamento final em volta da página. Mas assim, se você não tiver, não tem problema, pode usar a sua tesoura normal. Tinta de tecido preta. Aqui eu vou estar usando um pinta-bolinha, mas você pode estar usando um verso de uma caneta ou qualquer objeto pontudo que serve também para pintar. Vai ser para fazer os botões do boneco e os olhinhos também. Cola de silicone líquida, eu utilizo bastante. Ilhóis. Aqui eu estou utilizando o ilhóis de matriz número 54. É um ilhóizinho pequeno, ele tem uma abertura de mais ou menos 4 milímetros. E aí nós vamos precisar de 2, tá? Ele vai servir para aquela interatividade do floco de neve, da cordinha. Por falar em cordinha, a gente vai precisar de um cordãozinho fino, branco, com 35 centímetros de comprimento. Pode ser elástico também, ou uma fita de cetim fina. O importante é que seja um cordãozinho fino, tá? Vamos precisar do velcro, 3 círculos medindo 2,5 centímetros de diâmetro. Esse velcro ele vai servir para estar unindo as partes do boneco na página, ok? E aí a gente vai precisar também, para estar estruturando a página, o EVA. Aqui a gente vai estar usando uma medida de 18,5 por 18,5 centímetros. O feltro para o fundo, que eu estou utilizando o estampado, medida 20 por 20. Mas se você não tiver estampado, pode ser o liso também, tá? O feltro do verso da página, um feltro liso que não tem medida. Nesse caso aqui eu estou utilizando mais ou menos um dedo para cada lado, maior do que a página de fundo. Vamos usar também botões para fazer o floco de neve. Esse botão ele tem 2 centímetros de diâmetro, tá? E aí para fazer o floco a gente precisa também de 2 pedaços de feltro branco, que a gente vai estar costurando o botão e depois cortando em volta, com a tesoura escalope. O chãozinho, que é a neve, tem o molde dele, tá, gente? É branco também. Assim como o corpinho do boneco de neve. Cada parte do corpinho dele, vocês vão cortar uma parte no molde e uma parte no feltro com um tamanho um pouco maior, tá? Nas 3 partes do corpinho. E os moldes vão estar aqui na descrição. Feltro vermelho para o cachecol, tem o molde. Feltro laranja para o nariz, também uma vez no molde. Para os bracinhos, que são galinhos, vocês vão cortar 2 vezes no molde e um retângulo maior, onde vocês vão costurar as 2 partes, os 2 bracinhos, e aí depois a gente vai cortar em volta, tá? E aí, é isso. Lembrando só que aqui é uma sugestão de como eu fiz a página, de como eu trabalho, mas você pode estar usando a sua criatividade e criando outras formas também. Então, vamos agora para o passo a passo. Bom, então vamos começar pelo corpinho do boneco. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar aqueles 3 pedaços de feltro branco maiores e vamos centralizar o velcro, a parte macia, que é a parte que vai ficar no boneco, tá? Então a gente vai centralizar, vai passar um pouquinho de cola bem no meio, com cuidado para não passar na borda, porque a gente vai costurar. Vou passar isso aqui, ó, é bem pouquinha cola, pinguinho de nada.
É aquela cola só pra gente estar posicionando e dar uma segurança na hora da gente costurar. Então, ó, colamos aqui o velcro no meio, bem no centro dos retalhos brancos, que são o fundo do corpinho. E aí, vocês têm que se atentar ao seguinte, no molde tem um círculo do corpinho que ele é reto embaixo. Isso é a parte de baixo do boneco. A gente tem um outro molde que é do mesmo tamanho, mas ele não tem aquele corte reto embaixo. É o meio do corpinho. E a gente tem um outro círculo menor, que é a cabeça. Então, vocês têm que prestar atenção para essas partes, para a gente poder fazer a montagem direitinho. Aqui está o cachecol. A gente vai colocar no meio do corpinho. Então, é aquele círculo que não tem corte, tá? Então, a gente vai posicionar o cachecol nesse círculo branco. Vamos colar e depois passar uma costura em volta, tá? É aquela colinha de segurança. Bem pouquinho, um pinguinho de nada. A gente cola no círculo branco, mas a gente deixa, ó, uma margenzinha bem fininha. A gente não coloca muito na ponta, não. Para facilitar depois na hora de costurar, tá? Agora a gente vai pegar a nossa cenoura, que é o nariz, e aí nós vamos passar também um pingo bem pequenininho de cola. Só na metade da cenoura, que é aquela metade mais larga, não sei se vocês conseguem ver bem. Ela tem uma parte mais larga e uma parte mais fininha, então a gente passa essa colinha na parte mais larga para poder colar aqui no rostinho. E aí a gente centraliza e cola aqui na metade, fica um pedacinho para fora, tá? Do nariz. Depois a gente vai passar uma costura aqui, beleza? Os bracinhos do boneco, a gente vai fazer a mesma coisa. Pouquinha cola para posicionar. E aí a gente cola aqui naquele retângulo grande, tá? Para depois a gente passar a costurinha em volta. Beleza, gente? Então, o que a gente vai fazer lá na máquina de costura? Passar uma costura nos velcros, no bracinho, na cenoura e no cachecol, tá? Vou lá passar na máquina e já volto. Tá aqui prontinho. Os velcros já estão costurados. As três partes do corpinho já estão costuradas. O narizinho já está no lugar. O cachecol já costurei, já prendi. Os bracinhos também já trouxe eles recortados, né, refilados. E aí, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai pegar aqui aquela parte do molde que é reta embaixo, que é o corpo do boneco, a parte de baixo, a base dele, e vamos posicionar na parte que a gente colocou o velcro. Só lembrando que o velcro do boneco é a parte macia. Então a gente vai ter que centralizar. Como é que eu faço, gente? Pra mim, a forma mais fácil de estar centralizando é colocando contra a lâmpada, contra a luz. Porque eu consigo ver bem o meu velcro e aí eu consigo posicionar e deixar ele bem centralizadinho, tá? Então, assim, façam da forma que vocês acharem melhor. Mas, pra mim, colocando assim contra a luz, é mais fácil de eu estar centralizando. E é importante, sim, que o velcro esteja bem no meio da peça, tá? Porque isso vai influenciar na hora de montar a página, ok? Então, ó, posicionamos todas as partes do corpinho no velcro, na parte que a gente colocou o velcro. E aí nós vamos costurar lá na máquina. Aqui na parte do nariz eu vou passar uma cola. Eu não passo a costura em cima do nariz, tá? Passo uma colinha aqui que aí ele vai ficar presinho. Ok? A mesma coisa a gente faz com a parte do cachecol. Montamos. E aí depois a gente passa uma colinha no meio para poder passar a costura em volta. Só que na parte do meio, do corpo, a gente tem que posicionar os bracinhos. Então, para isso a gente tem que passar um pouquinho de cola e colocar no meio do sanduíche, tá? No meio aí dos dois feltros que formam o corpinho. E aí você vai definir, vai decidir se você quer botar o bracinho pra cima, se você quiser botar o bracinho pra baixo, fica a critério de vocês, tá? Vocês vão colocar aí os bracinhos e posicionar da forma que acharem melhor. Beleza, gente, ó. Já trouxe aqui posicionado, já colei as minhas peças. Tá? Tá tudo certinho. Pronto para eu passar a costura. Aqui na parte do narizinho eu passei bastante cola, tá?
E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que ir para a máquina e passar a costura em volta de tudo. É fechando toda a peça, tá, gente? Com exceção da parte do narizinho que a gente não passa por cima. Beleza? Então, eu vou lá na máquina e já volto para mostrar para vocês. Então, ó, já estão costuradinhos. A parte da cabeça e a base do corpinho já trouxe recortada. E o meio do corpinho eu vou recortar aqui para vocês verem como é que a gente faz aqui com essa parte do bracinho, né? Esse bracinho tá aqui atrapalhando, então a gente tem que ter cuidado com ele. Então, a gente dobra o bracinho para frente. A gente fez a mesma coisa com a cabecinha ali na parte da cenoura, tá? Dobra o bracinho para frente e corta toda a volta, tá? A mesma coisa faz com o outro bracinho. E aí a gente refila e ele tá prontinho. Beleza? Ó, nossa parte já tá pronta, parte do meio, a base e a cabeça, tá? O corpinho agora só tá faltando mesmo fazer a pintura dos botõezinhos e dos olhinhos. Beleza? Então agora a gente vai pra página. Bom, boneco pronto, agora a gente vai pra nossa página. Gente, eu escolhi aqui o feltro estampado pro fundo, mas se você não quiser botar o estampado, você pode botar o liso, não tem problema nenhum, que fica bonito também. A medida é de 20 por 20 centímetros. O chãozinho de neve tem o molde dele, é uma vez só no feltro branco. A gente vai posicionar aqui na página e passar uma colinha. Então, gente, não se esqueçam, os moldes dessa página, elas estão aqui no box desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, passar cola. É aquela colinha de segurança, só para posicionar. Passamos um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado. E aí, a gente assenta bem aqui, ó, para ficar certinho. E aí, o que a gente vai fazer agora? Antes da gente ir para a máquina, a gente vai posicionar o velcro. Lembrando que a parte áspera, ela vai ficar lá na página. Então, a gente tira aqui, ó, e deixa ele bem frouxinho. Não aperta não, senão vai dificultar na hora de posicionar, tá? Então, a gente pega aqui a nossa base do boneco, que é a parte, que é onde tem a parte reta embaixo. E vamos colocar ele aqui mais ou menos no meio da página e pegando um pouquinho aqui do chão. Pegamos aqui também o meio do corpinho. Posiciona aí, tenta centralizar para ficar, né, mais harmônico. Dá uma ajeitadinha e posiciona a cabeça. É legal manter uma distância lá da parte de cima da página, tá? Vê se tá direitinho. Aqui eu tô numa posição meio ruim, então deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai segurar a parte do corpinho da frente e a gente puxa o velcro para ele ficar na página na posição que a gente colocou. Aí a gente vem aqui, ó, bota um pinguinho de cola no meio, se preocupando de não colocar muita cola, porque a gente vai costurar aqui depois. É aquela colinha para posicionar. Fazemos a mesma coisa com o meio, puxamos aqui a parte do corpinho e seguramos o velcro para que ele fique na posição. Então, assim, bastante cuidado para a gente não sair com o velcro do lugar. Um pouquinho a cola. E aí a gente vai fazer a mesma coisa na cabeça. Puxa aqui o velcro, posiciona e vem com a colinha, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha que ele saiu do lugar aqui. Ele tem que estar bem alinhadinho, tá, gente? Então é aquele pinguinho de cola. E aí, beleza. Já estamos com os velcros já posicionados. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha. Aqui não precisa, porque quando a gente fechar a máquina, a gente vai fazer essa costura. E passamos também agora uma costura no velcro. Vou para a máquina e já volto. Prontinho, já tá tudo costuradinho aqui, a neve de base e os velcros. Eu vou deixar aqui o corpinho do boneco de neve arrumadinho aqui na posição, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com aquela cordinha que movimenta e faz o floco de neve subir e descer. Vamos então para a parte do floco de neve. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os nossos 2 ilhoses e vamos posicioná-los. Bom, como que a gente vai fazer? A gente tem que manter uma distância aí das duas margens, a margem superior e a margem esquerda e direita. E aí a gente vai posicionar aqui
de modo que não atrapalhe o bracinho do boneco de neve, tá? Então, assim, é meio que no olhômetro mesmo, tá? A gente vai deixar aí uma distância de um dedo para cada lado, de repente em cima bota um dedão, eu acho que já vai ficar legal. E aí a gente marca. Pega uma caneta e marca aqui no meio do ilhós, dos dois lados. Por quê? O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar furar. Eu não falei na lista de materiais que a gente vai precisar de um furador, eu esqueci. Mas vamos precisar furar. Não tem um furador? Não tem problema. Fura com algum objeto perfurante, tá? Mas o importante é a gente abrir um buraquinho aqui. Esse ilhós ele é pequeno, ele não é difícil de encaixar, mas a gente precisa furar. E vai precisar também do balancinho. Se você não tiver, vai no armarinho que provavelmente eles colocam. Aqui, meninas, já coloquei, tá? Não é difícil colocar. Eu tenho o meu jeito de colocar, não sei se é o certo, mas se você não tem a ferramenta em casa e tem um armarinho que faz isso, é melhor. Você procura o armarinho para fazer isso, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer os flocos de neve. Para isso, a gente vai pegar o nosso retalho e o nosso botão. São 2 botões e 2 retalhos brancos. Mas a gente não tem como fazer ele separado. Por quê? Porque o cordãozinho vai passar aqui no ilhós e a gente não tem como colocar depois. Uma ponta a gente até consegue sim. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o retalho e o botão, vai passar um pouquinho de cola aqui no meio, vai colocar o nosso cordãozinho. Conforme eu disse, pode ser um elástico, um cordão, uma fita fina. O importante é que seja um cordãozinho fino. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pregar esse botão no feltro. Quando a gente pregar o botão aqui no feltro, ele vai também prender a nossa cordinha. É importante que você coloque a cordinha, posicione bem no meio onde tem os furos, para que a costura pegue na cordinha também, tá? Já passei a cola aqui. Não, no outro botão não é agora, tá, gente? É só em um que a gente vai fazer primeiro. Eu vou costurar na máquina porque eu tenho o pezinho. Depois que eu costurar, eu vou passar nos 2 ilhoses para poder, então, fazer o outro floco de neve, tá? Eu vou prender e já volto. Aqui, ó, já prendi os 2 botões. Prendi um botão na cordinha, passei a cordinha pelos 2 ilhoses e depois prendi o outro botão. Agora, eu pego a minha tesoura decorativa. Conforme eu disse, eu estou usando de corte escalope e vou fazer o acabamento no floco de neve. Se você não tiver essa tesoura decorativa, pode fazer com a reta, ele vai ficar uma bola e vai parecer o floco de neve do mesmo jeito. Então, você puxa aqui com cuidado, dobra o cordãozinho para cima e vai cortando em volta, tomando cuidado para não cortar o cordão, tá? Então, só para ver se ficou claro, gente. Costurei um botão no feltro com o cordãozinho no meio, depois eu passei o cordão pelos 2 ilhoses, fui por trás da página, aí saí com a cordinha no outro ilhós e aí sim coloquei o outro botão com o outro feltro e costurei o outro botão. Fiz o outro floco de neve, tá? É dessa forma que tem que ser feito. A gente não consegue pregar os botões fora da página, porque senão depois como é que a gente vai passar por dentro do ilhós? Então, é dessa forma que tem que ser feito, tá? Então, termino aqui de dar o acabamento e eu já tenho os 2 flocos de neve penduradinhos aqui, tá bom? Essa foi a forma que eu achei mais interessante para fazer, porque o botão ele é acessível. Então, assim, não é difícil de achar. Eu tô puxando aqui, ele tá repuxando a página, porque a página ainda não tá estruturada. Eu trouxe aqui outra opção de floco de neve. Como é que eu fiz? Eu recortei um círculo no feltro e escolhi um ponto decorativo aqui na minha máquina que tem esse desenho. E aí eu fiz uma costura em cruz e depois em X, tá? E aí eu finalizei cortando com a tesoura escalope. Essa é mais uma opção que eu quis trazer, usando ponto decorativo. Se você tem na sua máquina um ponto decorativo que fique legal para floco de neve, você pode estar fazendo dessa forma. E aí você vai dublar o feltro, né? Colocar ele duplo, depois que fizer o ponto decorativo, tá?
e prender com a cordinha normal. Mas eu quis trazer uma opção mais simples e mais acessível, que é com o botão, ok? Mas fica aí mais uma dica. Bom, gente, estamos aqui já com todas as peças da página colocadas, né? O boneco já fixado com o seu velcro, a cordinha do floco de neve também já está posicionada e agora a gente precisa estruturar essa página. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que colar o velcro aqui atrás, mas a gente tem que estar atentos a uma coisa, a gente não pode passar cola aqui onde tem a cordinha. Por quê? Porque senão ela não vai movimentar, tá? A gente vai passar uma cola, mas a gente tem que manter uma distância aqui da cordinha, porque senão ela não vai mexer, tá? Então é muito importante esse detalhe, tá? Então a gente vai passar aqui a cola na nossa página. Aqui, ó, a gente bota bem na beiradinha. E aí depois continua aqui colocando na página inteira, tá? Beleza? Agora a gente vai colocar o nosso EVA, que é o que vai dar a estrutura. Aqui esse EVA meu, ele tá medindo 18,5 por 18,5, tá? Bom, gente, é o seguinte, sobre o EVA, eu indico que vocês coloquem em todas as páginas o EVA de preferência de cor branca. Por quê? Para não interferir na cor da página. Mas aqui na minha cidade eu não achei EVA branco, não sei por quê. Então eu comprei esse verde clarinho, tá? Mas o ideal é que seja branco, porque influencia assim na cor. Então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui essas peças para esticar bem esse feltro e ele ficar bem coladinho lá no EVA. Ajeito aqui a cordinha e passo aqui, aliso bem, tá? Para poder ele ficar bem colado. E aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colar no verso do feltro, o avesso. Esse feltro aqui, ele não tem medida, conforme eu já falei, tá? Ele só precisa ser maior que a nossa página principal, coisa de um dedo mais ou menos. Não tem problema não ter uma medida exata, tá? Depois a gente vai passar uma costura em volta, mas antes a gente precisa colar. Então a gente vem aqui e passa a cola de silicone. Agora a gente vai posicionar aqui no nosso feltro para poder estar finalizando aqui a estruturação da página. Da mesma forma a gente estica bem, tá? Para ficar bem certinho. E aí agora eu vou lá para a máquina costurar em volta. Um pezinho de máquina. Bom, gente, já tô aqui com a minha página costurada. E aí eu vou refilar. Vou cortar com a minha tesoura decorativa, que é aquela que tem o corte escalope, mas pode ser com a tesoura reta, tá, gente? Conforme eu já falei. Vou dar uma aceleradinha aqui no meu corte. Queria eu cortar rápido assim, mas para adiantar aqui. Bom, gente, ó. Aqui do lado eu cortei um pouquinho demais porque eu tive que mostrar para a câmera, então eu não consigo ver muito bem. Mas assim, é bom ter um cuidado aí na hora de cortar. Tá certo? Então, nossa página já tá aqui estruturada. Os elementos no lugar, eu vou posicionar aqui o boneco de neve. A ideia é que a criança brinque montando e desmontando ele de diversas formas. É como se fosse um quebra-cabeças mesmo. Então, ela arruma, desarruma, coloca o bonequinho em várias posições. Agora eu vou arrumar ele aqui, vou deixar ele direitinho. Por quê? Porque falta a gente finalizar o boneco, que eu deixei por último. Aqui a cordinha já tá ok. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa pintar as bolinhas do nosso boneco de neve, que são os olhinhos e os botões. Então, o que a gente vai precisar aqui? Eu uso pinta-bolinhas, mas, conforme eu disse, você não precisa estar utilizando isso. Pode estar usando qualquer objeto que tenha uma ponta no diâmetro que você precisa. Aqui, ó, eu trouxe como exemplo a caneta de reto projetor, que tem um diâmetro bom para fazer o botãozinho
do corpo do boneco. Mas você usa o objeto que você tiver. É importante só ter o diâmetro que você precisa, tá? Aqui eu estou utilizando, tem várias numerações. Você vai escolher aquela que você acha melhor. Eu vou usar uma ponta mais larga para o corpinho e para os olhos uma ponta mais fina. E para isso eu uso a tinta de tecido preta. Então a gente pinta aqui com cuidado. Ajeita bem. Se precisar pintar mais um pouquinho, pinta. E agora aqui o corpinho, eu pego um lado mais grosso aqui do meu pinta-bolinhas e faço a marcação. Na parte do meio eu botei um botãozinho e na parte de baixo, na base do corpinho, eu tô colocando 3 botões. É uma sugestão para vocês, tá? Agora é só esperar secar, beleza? Bom, gente, tô muito feliz. Nossa primeira página tá finalizada, a atividade tá aqui prontinha. Essa é a primeira página do nosso Quitebook de Natal. Eu vou estar ensinando aqui, vou estar colocando aqui no meu canal as outras páginas. São 5 páginas de atividade, mais a capa que também é interativa. A gente não vai estar colocando o ilhós que fixa na capa hoje, porque a gente vai estar fazendo isso tudo na última aula, quando a gente vai finalizar o livro, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui o link do livro pronto para vocês verem como ele vai ficar. E não esqueçam que os modos estão aqui no box de descrição do vídeo, tá bom? E se você gostou, deixe seu like. Se você ficou com dúvida, deixa um comentário aqui colocando a sua dúvida. Se você tem alguma sugestão de forma diferente de trabalhar ou de material diferente para usar, deixa aqui também para mim. E se você tem sugestão de um tema para um Quitebook que você gostaria que eu ensinasse, deixa aqui também nos comentários. E não esquece, gente, de compartilhar o vídeo com as suas amigas que trabalham com feltro, que trabalham com livros, que gostam de artesanato. Compartilha para mim, me ajudem, porque eu tô começando aqui com o canal, mas eu tenho muitas ideias e eu espero ajudar vocês de coração. Obrigada e até a próxima aula!